CBN São Paulo. Apresentação, Fabiola Cidral. Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 24 de outubro de 2015. A partir de agora, você assiste pessoalmente, você comenta, você ouve as notícias da nossa cidade. Seja bem-vindo ao CBN São Paulo Especial. Hoje, ao vivo e com plateia. Bom dia, plateia. Estamos ao vivo no Teatro Eva Rez, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, um programa especial para conversar com o prefeito dessa cidade. Está aqui no palco, Fernando Haddad. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fabiola. Bom dia aos companheiros da CBN. Bom dia, auditório. Prazer estar aqui. Estamos aqui também com os nossos colunistas. Fernando Abrúcio, aqui no meu canto. Bom dia, Fernando Abrúcio, que é professor da Faculdade da Getúlio Vargas, professor do Departamento de Gestão Pública. Bom dia, Abrúcio. Bom dia, Fabiola. Bom dia aos colegas. Bom dia, ouvintes. Bom dia, auditório. Bom dia também, Renata Lopretti. Um prazer ter você aqui conosco. Ela que é colunista da CBN e também da Globo News. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Obrigada pelo convite. Bom dia, prefeito, aos colegas, audiência, quem está nos ouvindo. E Leão Serva, colunista da Folha de São Paulo. Bom dia, Leão. Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeito. Bom dia, companheiros de mesa. Bom dia, o mundo. O mundo. Bom, as pessoas podem participar mandando mensagens para cá, perguntas, fabiola.cidral@cbn.com.br. Prefeito, nos últimos tempos o senhor foi tema de reportagens na imprensa internacional, né? Saiu no New York Times, Wall Street Journal, como um prefeito visionário, recebendo esse carimbo, graças às suas políticas relacionadas à mobilidade. No entanto, as pessoas que vivem as políticas no dia a dia não têm a mesma opinião, né? A imprensa aqui é muito crítica à sua, inclusive a sua gestão. A opinião pública mostra também muitas críticas em relação à sua gestão. E nas pesquisas de opinião, a popularidade também muito baixa. Recentemente, até um cientista político, Cláudio Couto, que é professor da GV também, escreveu um artigo em que ele falava ousadia sem diálogo. Por que há tamanha diferença, né, entre o prefeito visionário e o prefeito autoritário? Em qual desses extremos está Fernando Haddad? Onde você se vê? Bem, o que tem sido objeto de polêmica nos últimos anos, né? Vamos lembrar do primeiro ano de gestão. No primeiro ano de gestão, nós nos dedicamos... o que foi mais polêmico no primeiro ano de gestão foi a introdução em escala bastante importante na cidade das faixas exclusivas de ônibus. Foram 380 quilômetros de faixas exclusivas. Se me derem só uma oportunidade de explicar e responder ao ouvinte... O primeiro ano foi marcado pela introdução das faixas exclusivas de ônibus. Na campanha eleitoral de 2012, eu dizia em alto e bom som que eu achava um absurdo um ônibus ficar no congestionamento de carros. Não fazia sentido uma pessoa que estava optando por um transporte coletivo público, né, ajudando a cidade a funcionar melhor, concorresse com um espaço dedicado aos carros. E que era natural nas grandes cidades do mundo segregar de 3 faixas, pelo menos uma para o transporte coletivo. Aquilo gerou uma polêmica enorme no primeiro ano. Me lembro até de uma capa da revista Época, dizendo que era um absurdo o que eu estava fazendo, que eu acreditava no transporte público, ninguém ia usar o transporte público. Recentemente, numa pesquisa do Ibope, deu que o número de pessoas que usam carro 5 dias de semana, os 5 dias úteis, caiu de 56% para 45% em apenas um ano. Acho que não há paralelo em outra cidade que tenha acontecido isso de uma maneira tão drástica. Bom, vencemos aquela etapa. Essa mesma pesquisa deu 90% de aprovação para as faixas de ônibus. Segundo ano foi marcado pelas ciclovias, e inclusive a judicialização das ciclovias. O Ministério Público foi para a Justiça questionar. Nós vencemos na Justiça, provando não apenas que havia planejamento, como toda a malha cicloviária tinha sido licitada, o que era contestado, né? Nós provamos que os custos eram compatíveis e que a malha cicloviária estava sendo feita de acordo com planos de 30 anos da CET. Ganhamos na Justiça essa discussão. A aprovação não é de 90%, é de 59%.
mas uma política pública nova com 59% de aprovação é bastante efetiva. Recentemente, também em linha com o que tem de mais moderno no mundo, nós reduzimos a velocidade máxima das vias, com o objetivo de salvar vidas e melhorar a fluidez. Toda a literatura acadêmica internacional diz que a redução da velocidade máxima melhora a velocidade média, pela redução drástica do número de acidentes. Eu imaginei que aqui em São Paulo não fosse ser diferente. Se funcionou em todas as cidades do mundo, por que não funcionaria aqui? Fizemos. Foram 60 dias assim, de um massacre nos meios de comunicação. Não 60, até hoje, prefeito. Eu recebo todos os dias muitas mensagens de ouvintes, pessoas muito indignadas com a redução da velocidade, com as ciclovias e também com as faixas de ônibus, da forma como elas são feitas. E eu sou indignado com as mortes no trânsito, por isso que eu vou continuar a política de salvar as pessoas e não deixar... Né? Só no primeiro semestre desse ano foram 118 vidas salvas, na comparação com o primeiro semestre de 2014. Em julho, a queda foi de 22% no número de mortes. E nós temos compromisso com a ONU de reduzir o número de mortes no trânsito em 50%. Mesmo assim, nosso número de mortes por 100 mil habitantes vai cair de 12 para 6. Caindo 50%. E nós estaremos ainda longe do padrão do mundo desenvolvido, que é na faixa de 2 a 3 mortos por 100 mil habitantes. Nós vivemos numa cidade muito violenta no trânsito. Para não falar do país, que é muito pior do que a média de São Paulo. Se pegar os dados Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, tanto trânsito quanto mortes por 100 mil habitantes, os números são bem piores. E eu também me comprometi na campanha de 2012 com um programa de proteção à vida no trânsito. E o compromisso foi firmado com a ONU antes de eu tomar posse. Então eu estou cumprindo também uma meta estabelecida em acordos internacionais. Renata Lopretti. Prefeito, eu queria recolocar a pergunta da Fabíola, que eu acho que ela é uma pergunta, o assunto da pergunta dela é a diferença de percepções a seu respeito. Eu queria colocar essa pergunta em outros termos. Acho que se a gente pesquisar hoje, a gente vai ver que a sua imagem está ligada ao interesse pelo cicloativismo, pelas mudanças de hábito, por essa questão da redução da velocidade, quase uma prefeitura de temas, eu diria, temas que o senhor considera importantes. Se a gente voltar lá atrás, na campanha eleitoral de 2012, a sua campanha foi uma campanha de obras. O Arco do Futuro, na Zona Leste, a promessa dos 3 hospitais, a promessa de zerar o déficit nas creches, para dar alguns exemplos. Muito bem, se a gente olhar hoje, boa parte dessas promessas não saíram do papel. E se a gente olhar lá atrás, a gente pode citar alguns números aqui, mas só para... E se a gente olhar lá atrás na campanha, esses temas de hoje não estavam presentes, ou pelo menos não eram dominantes. O que aconteceu de lá para cá? Por que o enfoque mudou? Foi a falta de dinheiro para fazer as obras, prefeito? Bom, primeiro, desculpa, mas eu discordo do teu diagnóstico. Só esse ano... Só para colocar os números, então, prefeito. Não, mas peraí, deixa eu falar... Eu acho importante a gente dar exemplo do que a gente está falando. Creche. Eu tentei ser breve. Só esse ano... Deixa eu falar do nós plano de abrimos metas. 33 mil vagas em creche. A promessa, 33 mil. A promessa eram 52 mil vagas Não, e a construção a promessa é de... 150 mil. Não, está no plano de governo. Eu estou dizendo que é mais. Eu estou dizendo que é mais do que você está falando. Estou falando que é 150 mil vagas. O que a aconteceu? Construção de 253 creches, a construção de 3 hospitais, 850 mil metros de calçadas, a reforma de 20 PS, das 123 metas, somente 38 foram cumpridas, o levantamento foi passado agora há pouco pela Rede Nossa São Paulo, e se a gente for ver, todas as metas praticamente, elas têm 28% de Deixa eu falar, então, vou falar das mais difíceis. Deixa eu falar das mais difíceis. Fala-se muito dos... O arco o senhor teve que abandonar no primeiro ano de governo. Deixa eu falar da... Por favor, gente. Se eu puder... Pode responder, prefeito. Vamos falar das mais difíceis.
3 hospitais. Nunca uma administração municipal fez 3 hospitais simultaneamente, né? Nenhum prefeito anterior fez 3 hospitais. Eu prometi 3 hospitais. Então vamos lá. Santa Marina, antigo Hospital Santa Marina, nós desapropriamos, fizemos um convênio com Einstein, uma região difícil da cidade, nós vamos entregar esse ano. Hospital de Parelheiros, está a pleno vapor, 20 meses contados de fevereiro de 2014. Previsão em que em agosto de 2016 a gente entregue o Hospital de Parelheiros, segundo hospital. Terceiro hospital, Brasilândia. Nós começamos ele há cerca de 45 dias, atrasamos o começo a pedido do governo do Estado. A pedido do governo do Estado. Por que a pedido do governo do Estado? Porque, senhores, deixa eu responder aqui. Porque o Hospital da Brasilândia está usando o mesmo terreno para a estação de metrô, que é municipal. A rigor, eu poderia construir o hospital imediatamente, porque ele era um terreno municipal. Acatamos o pedido do governo do Estado, atrasamos 6 meses o hospital para afastar o prédio, dando espaço para a estação de metrô. O Hospital da Brasilândia vai ser entregue de 6 a 8 meses depois do término do ano que vem. Essa é uma das metas mais difíceis. Creche. O ano passado, a nossa fila no dia da matrícula foi de 80 mil crianças. 80 mil. A nossa fila esse ano está estimada em 47 mil crianças no dia da matrícula. O ano que vem, nós vamos estar... Mas tudo isso através de convênios. E quando o senhor esteve na CBN e era candidato, o senhor falou do seu desejo de construir creches, que o modelo de convênios... 165 equipamentos de educação hoje. E creches? Creches? 165. E vão ser entregues quando? Boa parte disso já foi entregue. Nós entregamos mais de 80 equipamentos de educação na cidade de São Paulo. Então... Não é o que o plano de metas mostra. Eu te mando o endereço dela, se você quiser. Então, aí fica mais fácil. Não, né? é que tá no seu plano de metas. Basta se acessar o De Olho nas Metas, prefeito. O que teve de importante na campanha de 2012? Acabar com o Papaníquel, acabar com o Papaníquel da Controlar. Era uma operação difícil, porque era uma concessão pública. Aquilo era um Papaníquel porque nós perdemos a frota, toda a frota passou a ser licenciada fora de São Paulo e ficamos com a poluição. Perdemos o IPVA e ficamos com a fumaça. Acabamos com esse Papaníquel, um contrato, inclusive, julgado em segunda instância. Fala-se muito em combate à corrupção, mas como alguém assume o combate, ninguém celebra. Eu desbaratei a maior quadrilha da cidade de São Paulo que operava a maior... Assim é difícil, Fabíola. Eu peço, por favor, ao público que fique em silêncio para a gente ouvir o debate aqui, senão a gente não consegue levar adiante o debate. Aliás, tem uma pergunta do Leão Serva a respeito da inspeção veicular. Eu acho que nós estamos desrespeitando o ouvinte, que não está aqui para protestar, Eu gostaria que sei lá quantos milhares de pessoas estão nos ouvindo pudessem ouvir a resposta, né? Sem prejuízo de depois. Leão Serva quer fazer uma pergunta a respeito disso, um comentário a respeito da inspeção. Em meados de setembro, o site da Prefeitura publicou, o senhor deu uma entrevista quando disse que os carros elétricos, quando decretou que os carros elétricos não paguem IPVA, a parte municipal. Mostrando esse gráfico em que o senhor diz que a cidade de São Paulo perdeu IPVA. Mas eu acho que a leitura desse gráfico está errada. Pelo seguinte, se de fato as pessoas deixassem de registrar os seus carros em São Paulo e o fizessem na Grande São Paulo, o agregado, como dizem os economistas, a soma dos carros registrados no estado de São Paulo se manteria estável. E ela cai exatamente na mesma curva que caíram as inscrições de carro na cidade de São Paulo. Então esse gráfico está errado. A única coisa que contradiz o que eu estou dizendo é que esse ano, no começo desse ano, houve realmente um pico. Mas esse pico não se justifica porque o senhor já tinha suspendido a Controlar o ano passado. Leão, o gráfico, a gente pode depois divulgar pela CBN, é claríssimo.
A nossa frota subia mais ou menos no mesmo ritmo que a frota do Estado. Durante o período da controlar, a nossa frota caiu, o aumento da nossa frota caiu a 1/3 do aumento do Estado. Sim, mas as duas caem ao mesmo tempo. Não, no mesmo proporção não. Enquanto a frota do Estado se manteve entre 5% e 7%, a nossa caiu a 3%, passando para 2,4% no último ano. O que aconteceu com o fim da controlar? A frota de São Paulo está crescendo acima da frota do Estado. Por quê? Porque está vendendo mais carro aqui? Não. É porque as pessoas voltaram a licenciar o seu carro onde residem. E, obviamente, que isso impacta as finanças públicas. O nosso IPVA, na comparação do Estado, caiu drasticamente a evolução. E a gente sabe que os carros não licenciados são o grande problema da poluição. Porque são os carros velhos que não são licenciados e que é atribuição do governo do Estado. Segundo os ambientalistas, não são só esses, né? A maioria são a os falta de carros fiscalização como um todo. De qualquer forma, a lógica do C40, quando sugere que as cidades tomem a vanguarda do controle da poluição, é exatamente de que as cidades, as grandes cidades do mundo, as 40 maiores cidades são responsáveis por 70% da poluição. Quando uma grande cidade abre mão da sua responsabilidade de controlar, ela pega e abre mão de 70% da poluição. Não vai o que aconteceu? Inspeção veicular sem ser metropolitana ou estadual. Mas nós estamos enganando as pessoas. Mas só existe em metrópole. Imaginar que existe inspeção local e não inspeção estadual é um equívoco. No mundo inteiro, a inspeção ou é nacional ou é regional. Local não funciona, sobretudo numa metrópole. Diadema está aqui do lado, Guarulhos está aqui do lado, Osasco está aqui do lado. 3 milhões de pessoas vêm para São Paulo todo dia. Então o senhor não vai fazer a inspeção veicular mesmo? O Estado, pergunta que cabe fazer não é essa. A pergunta que cabe fazer a pergunta que a gente quiser fazer, prefeito. Não, mas a resposta... Isso é uma força de expressão, Fabiola. A pergunta que eu faria seria a seguinte: o Estado vai aprovar a lei da inspeção estadual ou não? A pergunta que eu faço é: a prefeitura vai fazer inspeção veicular ou não? Primeiro que está sub júdice. A decisão cabe aos tribunais. Segundo lugar... Que está parado na mão de um ex-secretário seu lá no Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas, estou falando da Justiça. Segundo lugar, que nós estamos fazendo gestão junto ao governo do Estado para ele se manifestar se vai ou não fazer a inspeção metropolitana. Porque se São Paulo for sozinha perder a arrecadação para manter a poluição exatamente nos mesmos níveis de hoje, não vale a pena. O que nós fizemos que vale a pena, na minha opinião? Nós fizemos o seguinte, olha, o carro elétrico está dispensado do rodízio e a gente não cobre IPVA de mas carro elétrico. São pouquíssimos carros elétricos na cidade. Agora, Fernando Abruzzo, sua pergunta, por favor. 80% da frota dos países desenvolvidos estão sendo vendidos com energia elétrica. Só para a gente agilizar aqui, não é verdade que o carro elétrico não seja uma solução para agora. Mas são Se o pouquíssimos. governo estadual e o governo federal somarem forças com o município, nós podemos mudar a matriz de consumo na cidade de São Paulo. Nós podemos sim partir para o carro elétrico e resolver o problema da poluição. Eu acho importante, inclusive, falar com o governo federal para reduzir os impostos. Fernando Abruzzo, Petróleo por favor. é atraso de vida, gente. Vamos falar português claro. Petróleo é atraso de vida. Prefeito. Precisa combinar com a turma do pré-sal ali no governo federal, hein? Abruzzo. Prefeito, o senhor tem feito várias coisas pensando na questão urbana da cidade, em mudar uma gestão da cidade que tinha um modelo que ficou praticamente igual durante os últimos 30 anos. Mas tem um ponto em que houve pouquíssima atuação, no meu entender, por isso queria ouvi-lo, prefeito, que são as subprefeituras. As subprefeituras ainda são um lugar de grande articulação política da Câmara de Vereadores, os vereadores. As subprefeituras não são um lugar em que os cidadãos, de fato, podem ir e se sentir seguros, num lugar transparente da ação pública. A gente recebe no CBN São Paulo, no nosso programa, muitas reclamações das subprefeituras, muitas. E a despeito de ter havido um avanço, acho que o Conselho de Representantes um avanço, as subprefeituras continuam funcionando como se São Paulo estivesse no século XX. O que o senhor acha que a gente pode fazer para mudar as subprefeituras? Olha, Fernando, eu tentei um modelo que eu acho que melhorou em relação ao anterior, mas não resolveu.
Por que melhorou? Porque a gestão anterior foi marcada pela nomeação de coronéis como subprefeitos. Eu acho que não funcionou bem, porque a cultura, né, a formação militar não é mais adequada para o governo local. O governo local tem que ser o mais democrático possível. Então, as hierarquias não funcionam bem no governo local. No governo anterior ao do Kassab, se trouxe prefeitos do interior para serem subprefeitos da capital. Também não funcionou. Não conheciam a localidade local. Não adianta trazer um prefeito do interior para ser subprefeito aqui. Não funcionou nem esse modelo de trazer os prefeitos do interior, nem o dos coronéis. Eu adotei o modelo de nomear funcionários de carreira. Porque os funcionários, mesmo indicados, porque todo mundo é indicado, então a gente recebe centenas de currículos. Mas quando eu quis nomear funcionários de carreira, engenheiros, professores, arquitetos, e são todos de carreira, eu quis vincular mais a administração com o governo local. Por que eu acho que isso é insuficiente? Porque no quesito liderança, no quesito protagonismo, isso ainda deixa a desejar. Então, nós estamos pensando, daqui para o final do ano, em abrir uma discussão que eu acho que vai ferver no ano que vem, em função do calendário eleitoral. Eu acho que nós vamos colocar um debate importante na cidade sobre eleições a subprefeitos? Sobre escolha de subprefeito. Porque algumas cidades do mundo estão fazendo isso. Eu inclusive, acho... Nós estamos estudando algumas cidades do mundo... Buenos Aires tem aqui do lado, né, Fernando? Que tem isso. Tem isso. Nós estamos... Mas é uma promessa sua que vai fazer eleições no ano que vem, prefeito? Não, vai antes. Eu vou fazer uma proposta antes. Eu quero ver se até o final do ano... Eu tenho uma equipe agora estudando alguns sistemas de governança metropolitana. Buenos Aires, Paris, tem várias cidades que têm sistemas de governança alternativos. Inclusive eleição direta. No Brasil... Deixa ele concluir a resposta, gente. Isso é muito importante. Todo mundo pede eleições. No Brasil, quase sempre o que tem de mais avançado acontece em São Paulo. Daí o lema do nosso brasão. Não sou conduzido, conduzo. A gente aqui costuma dar o norte. O prefeito. Agora, eu acho que a gente pode dar um grande exemplo em São Paulo de como governar regiões metropolitanas. O prefeito, agora então, nós estamos estudando sobre isso, o que deveria ser a escolha do subprefeito, como fazer a população participar mais. Então, tem modelos que vão desde eleição direta até lista tríplice, tem várias formas de compor esse quadro. E isso vai ser um caminho para acabar com a corrupção dentro das subprefeituras, porque esse é um assunto muito falado, inclusive pela controladoria do município, que nesse momento investiga as subprefeituras, eu tenho informações sobre isso, e tem muita descoberta aí que não vem a público, da corrupção que ocorre dentro das subprefeituras. Esse é um caminho para acabar com Sabino, isso? Quem criou a Secretaria de Combate à Corrupção, que é uma das mais importantes do Brasil, fui eu. Eu criei a controladoria em 2013. A controladoria que eu criei desbaratou uma quadrilha que desviou 500 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo em 8 anos. Desses 500 milhões, nós já multamos as empresas corruptoras em mais de 200 milhões, dos quais 60 milhões já foram arrecadados, e bloqueamos alguma coisa em torno de 130 milhões do patrimônio dos fiscais corruptos. Então, corruptores e corruptos estão sendo implacavelmente combatidos. E nas subprefeituras? Nas subprefeituras, depois de fazer um pente fino, nós ganhamos o prêmio de transparência da FGV. Sim, mas é a corrupção nas subprefeituras? Depois de passar em revista as secretarias e as autarquias, nós passamos a fiscalizar, nós não temos perna para fiscalizar tudo simultaneamente. Começamos pela administração direta e estamos agora fazendo um pente fino nas subprefeituras, que é onde existe corrupção, mas de outra ordem. É uma escala menor. A grande corrupção, acho que nós já conseguimos mostrar um enfrentamento importante. Essa corrupção mais
de menor escala, que é mais difícil de pegar, nós estamos conseguindo agora com a controladoria nas subprefeituras. E todo o relatório da controladoria, ao final da investigação, ele é publicado. Durante a investigação, para não prejudicá-la, o controlador que tem, por lei, total autonomia. Deixa eu fazer uma observação importante. O controlador da Prefeitura de São Paulo, eu não o conhecia e é um membro do Ministério Público. Ou seja, maior determinação que é, eu gostaria de saber quem no Brasil nomeou um membro do Ministério Público. O Roberto Porto é membro do Ministério Público. E, por lei, o controlador não precisa apresentar seu plano de trabalho para o prefeito. Tá certo. Se ele quiser investigar a mim, aos meus secretários, a quem ele quiser, a quem não está na administração, ele tem a liberdade de fazê-lo. Prefeito, eu queria pegar carona na pergunta do Fernando sobre a dificuldade de mudar velhas estruturas e lembrar o seguinte: em movimentos mais recentes, mais ou menos recentes aí de mudanças no seu secretariado, o senhor deu uma secretaria para um aliado de todas as horas do ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado no julgamento do Mensalão. O senhor deu outra secretaria bem importante, a de subprefeituras, para o Luiz Antônio Medeiros, uma figura polêmica do PDT. O senhor criou uma secretaria para trazer um político de Campinas e assim agregar também o PROS em seu governo. Estamos falando de PR, PDT e PROS, respectivamente. E essa aliança é importante porque vai agregar tempo de televisão para a sua campanha de TV no ano que vem, à reeleição. Isso daí é uma maneira... não estou falando do Chalita, porque acho que o PMDB é uma outra pergunta que eu vou tentar fazer mais adiante. Mas, enfim, isso daí é uma nova maneira de funcionar, prefeito? Em primeiro lugar, é o seguinte: eu tenho que garantir a aprovação dos projetos na Câmara, eu tenho que ter uma base de apoio na Câmara para aprovar a lei de uso e ocupação, plano diretor. Plano diretor nosso, que é considerado um dos mais avançados do mundo, pela ONU. Não abre parênteses, prefeito. Mas eu tenho que... Fabíola. Isso, Fabíola, edita o prefeito aí, edita o prefeito. Você vai editar. A gente tem 30 segundos para o repórter CBN. Termina a sua questão, por favor. O plano diretor exige 37 votos, eu tenho que ter uma base de sustentação. Agora, eu não tenho nenhum ficha suja no meu secretariado. Querido, não fala isso. Você está falando besteira. Não fala, sabe, as pessoas precisam ter... Deixa eu falar uma coisa sobre ética, importante. A moral das pessoas não é um patrimônio delas, é um patrimônio nosso. Quando você defende... Se acusarem um adversário político meu, que eu sei que é honesto, de corrupção, eu vou sair defendendo. Sabe por quê? Porque a moral dele não é patrimônio dele, é patrimônio social. A gente defender quem tem honra, independentemente de partido, é uma dimensão social importante. Então, eu sei quem é correto no PSDB, sei quem não é. Sei quem é correto no PT, sei quem não é. E eu me cerco só de pessoas que eu acho que concorrem para melhorar a vida pública do país. Bom, nós estamos... Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN São Paulo. CBN São Paulo está de volta hoje com o programa ao vivo e com plateia. Estamos entrevistando o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que está aqui no Teatro Eva Reza Livraria Cultura, teatro absolutamente lotado, tem manifestação, tem gente pedindo BS, tem gente pedindo o Parque Augusta, tem gente pedindo um monte de coisa e a gente vai aqui para a plateia para saber perguntas dos nossos convidados especiais, que são os ouvintes. Bom dia, seu nome, qual a sua pergunta ao prefeito? Oi, meu nome é Otávio Fará e eu queria perguntar para o senhor, que está todo mundo falando que o senhor vai sair do PT. E aí, acabou o seu partido? Bom, mas quem tem que falar sou eu, né? Todo mundo, nesse caso, não vou. Sabe que eu achei engraçado esse negócio? Deixa eu falar para você por que eu não vou. Porque eu acho que o mais importante do que responder se vou ou não vou, é responder por que eu não vou, né? Talvez esse seja o assunto que mereça alguma consideração. Eu conheço... O PT é um fenômeno muito diferenciado, porque ele é, na minha opinião, eu falo isso até como cientista político, ele é o único partido que eu conheço que teve
ele é o único partido que eu conheço que teve origem no movimento social. É o único. Então, quando você vê o movimento social das franjas da cidade, de moradia, de saúde, de educação, de Parelheiros, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Brasilândia, o PT foi fruto desse resultado. Né? Comunidades eclesiais de base, um forte apoio da intelectualidade. E aí, quando você vê que alguns dirigentes cometeram equívocos, você tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é dizer, olha, esses dirigentes estão aí, não me representam, e eu vou sair do partido. Às vezes isso se dá de maneira a mais oportunista possível. A gente sabe disso. Às vezes você olha para o militante comum, que quer um resgate importante de um partido que mudou a história do Brasil. Nós tivemos 10 anos de muita prosperidade no Brasil, depois de 30 anos de estagnação. Ampliamos o acesso à universidade, à casa própria, a crédito, a renda, emprego, etc, etc. Estamos num ano difícil, ninguém nega. Mas meu pai que era camponês, dizia que você não mata uma cabra porque não deu leite 1 ano. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu respeito a trajetória dos milhões de pessoas que ajudaram a construir esse projeto. Mas o que veio depois disso, prefeito? Por exemplo, o Petrolão, o que veio depois o Mensalão. O senhor ainda tem orgulho do PT, depois de todos esses casos de corrupção? O que eu acho é o seguinte, de 1,5 milhão de filiados, eu te diria com certeza que 99,9% das pessoas lutam por um país melhor. E é para essas pessoas que eu estou olhando. Mas os líderes, né? Agora, da mesma maneira, eu acho que as nossas instituições nunca funcionaram tão bem para punir pessoas que se desviaram do assunto. O Ministério Público nunca teve a autonomia que tem hoje. Você sabe que todos os presidentes da República não nomeavam o escolhido pela corporação. Isso mudou. Agora é o primeiro da lista que é nomeado. A Polícia Federal não tinha a autonomia que tem hoje. O próprio Judiciário, vamos convir, não tinha a autonomia que tem hoje. Hoje você tem... Então, respondendo, o senhor tem orgulho mesmo assim? O senhor ainda tem orgulho do PT que o senhor se fundou? Eu tenho orgulho dos milhões de pessoas que forjaram um projeto para combater a desigualdade, que é a maior chaga que existe nesse país. Enquanto eu acho que será ruim para o Brasil, muito ruim, se o país não tiver um partido com as características ideológicas do PT que combate a desigualdade. Vai ser ruim, inclusive, para a direita. A direita precisa, né, de um contraponto até para que a dinâmica democrática funcione adequadamente. Então não é assim. Se você tiver a garantia de que quem errou vai ser punido e não condenar uma agremiação toda, né, pelo erro de alguns, eu acho que se acontecesse com o PSDB, coisa que eu não acredito que vai acontecer, de os mensaleiros tucanos serem presos em Minas, eu acho que isso não vai acontecer. Prefeito. Mas acho que seria bom, eu acho que seria bom que todo mundo que errou fosse punido, e não só de um lado. Prefeito, deixa eu falar uma coisa. Prefeito, me chamou a atenção um trecho da sua fala agora, em que o senhor disse, olha, nós tivemos 10 anos muito bons de prosperidade, depois de 30 anos de estagnação. Deixa eu falar. Isso daí, prefeito, a meu ver, revela um traço muito comum às análises petistas, que é uma dificuldade muito grande em reconhecer o que de bom foi feito pelos outros, que também fizeram coisas ruins, e de reconhecer os seus problemas. Porque o senhor disse, nós tivemos 10 anos muito bons e este ano está sendo difícil. Essa frase também revela uma dificuldade de reconhecer que as dificuldades de agora têm a ver com o que foi feito pelo próprio grupo que está no poder, no que diz respeito à economia. O presidente do seu partido, Rui Falcão, deu uma entrevista essa semana em que ele, a uma dada altura, diz o seguinte, com ou sem autocrítica, a intolerância é inadmissível. E a gente está vivendo mesmo um ambiente de muita intolerância.
Então, eu digo para o senhor, no que se refere à economia, para usar uma expressão no que se refere da presidente Dilma, e no que se refere à corrupção, o senhor acha possível o PT seguir sem fazer uma autocrítica de verdade que o partido não fez até agora? Eu acredito que não. Eu acho que a direção do PT vai ter que fazer um ajuste de contas em relação a esses episódios todos. Porque é o seguinte, quem está à frente de governo, é importante a gente frisar o seguinte, eu acho que houve um enorme avanço no combate à corrupção no Brasil na administração direta. Mas, por exemplo, no que diz respeito às empresas, os mesmos mecanismos que foram adotados, né, como TCU, CGU, Polícia Federal, nós não conseguimos criar a mesma governança de transparência, de combate à corrupção nas empresas estatais. Isso precisa ser reconhecido. Os mecanismos não funcionaram nas empresas estatais. Funcionaram nos ministérios, funcionaram nas autarquias. O Ministério da Educação, do passado, tinha problemas graves. Às vezes figurava nas páginas policiais, né? Autorização de curso de medicina, de direito, merenda, compras governamentais. A CGU foi um aliado importante. Quando eu fiquei 7 anos à frente do terceiro maior orçamento da República, não tem um apontamento. Não porque só eu seja bom, não, é porque funcionou os mecanismos de cobrança, os mecanismos de investigação. Você ficar 7 anos à frente de um orçamento de 100 bilhões de reais, que é 2,5 vezes o orçamento de São Paulo, e passar incólume, não é só mérito teu, é mérito institucional. As instituições funcionaram. É óbvio que não funcionou no caso das estatais. Né? É evidente que não. Então, a gente precisa reconhecer que os mecanismos que foram criados não foram suficientes. Então, precisa fazer essa autocrítica. E quando você penaliza uma pessoa que errou, você tem que fazer a reflexão seguinte, o que eu vou fazer para que esse tipo de erro não possa acontecer? Então, a criação da Controladoria em São Paulo se espelhou na Controladoria da União. Está funcionando bem. Mas eu aqui incluí as empresas estatais municipais, coisa que não foi feita no governo federal, porque eu aprendi com os erros que foram cometidos. Estamos aqui na sabatina com o prefeito Fernando Haddad, eu estou aqui na plateia, ele está me procurando no palco, o prefeito aqui. Tem muita gente na plateia querendo fazer perguntas ao prefeito, e tem alguém aqui com placa falando sobre UBS, que foi o assunto até que a gente já abordou, dos atrasos em relação às entregas prometidas pela prefeitura. Qual é a sua questão ao prefeito, seu nome? Meu nome é Sérgio Lima, eu sou vendedor, eu faço parte lá do Jardim Elian Itaquera, é um bairro que está no polo industrial, do lado do Parque do Carmo, no Sesc, e a gente está há 30 anos aqui, 12 em casa alugada, 200 metros quadrados, uma UBS precária, vocês podem fazer pesquisa no Google para ver as fotos dela, é bem precária, não entra cadeirante, nada, está vazando, deu uma chuva agora, está vazando, enfim. E nós estamos ali no polo industrial, a UBS até agora nada, porém cemitério particular já foi aprovado. Então, ou seja, é esse o benefício que a gente ia ter? Cemitério particular ao invés de unidade de saúde? Aliás, foram 43 UBSs prometidas, somente 4 entregues até agora. Dos 20 PS, a reforma dos 20 PS, nenhuma foi concluída até agora. Saúde não é uma prioridade, prefeito? Olha, o que nós estamos fazendo na saúde? Nós estamos fazendo mais de 100 equipamentos. 100. Nunca foi feito. 3 hospitais gerais, já disse. Nós vamos chegar ao final do ano com 15 hospitais-dia fixos e 9 móveis. E até o final do ano que vem, nós vamos chegar com 29 hospitais-dia instalados, 20 fixos. A curto prazo, prefeito, tem alguma coisa para fazer para melhorar? Olha, eu estou recebendo muitas mensagens. A Maria Leite manda mensagem falando assim que ela está na espera para ser atendida por um médico e até agora não consegue. A situação dessa UBS, como ele falou, que tem goteira, que os cadeirantes não conseguem entrar. O senhor conhece essa UBS? São 440. Sim, mas por um acaso. Você também faz o tipo de pergunta que são 3 mil unidades de ensino. Sim, mas aqui está uma reclamação. Não conheço. São 440 UBS e 3 mil unidades educacionais no Estado. Então, a curto prazo, prefeito, como melhorar o atendimento na saúde? O que nós estamos fazendo na saúde? O maior drama da saúde, quando eu tomei posse, eram as filas de consulta, exame e cirurgia.
As duas primeiras, depois de 10 anos, começaram a cair. Tá bom? Não, porque a fila herdada foi de 860 mil procedimentos. 860 mil procedimentos aguardando agendamento. Hoje está na casa de 600. Prefeito. Mas se mantivéssemos o passo original, nós estaríamos hoje com 1.100.000, 1.200.000 procedimentos aguardando agendamento. Ou seja, começou a diminuir o drama. Mas resolveu? Não, tem muito trabalho. Um dos grandes problemas... Saúde no Brasil inteiro. Agora, o ano que vem, os hospitais-dia vão estar com seus centros cirúrgicos em funcionamento. A nossa ideia é aumentar em 148% o atendimento de cirurgias de baixa e média complexidade que podem ser feitas em ambulatório. Prefeito, mas na área de saúde, além da construção, talvez o maior problema nas regiões metropolitanas seja contratar médicos. Uma grande dificuldade de manter os médicos em regiões periféricas. Os médicos fazem plantões que não existem, a população sente isso a toda hora. Como é que, com tanta construção de equipamento, vai se dar conta desse problema num país em que faltam médicos? Com o plano de carreira que nós aprovamos. Nós aprovamos um plano de carreira, também depois de 10 anos de reivindicação, com o aval dos 9 sindicatos ligados à área da saúde. É bom lembrar que os 9 sindicatos ligados à área da saúde, fisioterapeutas, dentistas, médicos, enfermeiros, os 9 sentaram à mesa, elaboramos um plano de carreira, justamente para dar conta disso. Não adianta criar concurso se a pessoa dali a 2 meses, 6 meses vai prestar outro concurso para sair da cidade, que é o que acontecia. Hoje o recém-formado, o médico recém-formado, começa ganhando R$12.000 na Prefeitura de São Paulo. O recém-formado sai da Faculdade de Medicina, sem residência, sem nada, começa ganhando 12 mil e termina ganhando R$20.000. Ou seja, não penso que é um salário que muitos de nós ganhemos. Então, foi feito com as categorias profissionais, porque, além dos equipamentos, nós estamos soltando os concursos com esse patamar salarial, que é um dos melhores do Brasil. Não é o melhor do Brasil, porque tem cidade até pobre que é obrigada a pagar até mais para conseguir levar um médico para a sua comunidade. O Leão Serva quer complementar alguma coisa na área da saúde? Não, eu queria, na verdade, entrar em ônibus, então a gente fala só uma pergunta aqui sobre, já que a gente está falando de saúde, a gente tem muitas pessoas aqui falando sobre questão ambiental, o pessoal pedindo a história do Parque Augusta, falando sobre irregularidades e a inviabilidade do projeto que está em andamento lá, da construção de prédios no terreno do Parque Augusta, e tem gente reclamando também sobre o Parque dos Búfalos. Qual é a sua pergunta ao prefeito Fernando Haddad? Seu nome, por favor. Meu nome é Wesley Rosa, eu moro na região do Parque dos Búfalos. O Parque dos Búfalos teve seu decreto de utilidade pública em 2012, na gestão passada. O prefeito Haddad revogou, abrindo para especulação imobiliária, para uma construtora que deu 1,5 milhão de doações de campanha para o PT, e em troco recebeu aí o terreno do Parque dos Búfalos para construir 193 prédios em cima de 19 nascentes. É lógico que o prefeito fala que vai preservar, mas o que não está sendo preservado são as zonas de recarga hídrica desse parque, né? A gente sabe que para a nascente se manter precisa de um perímetro, e o perímetro que não é o suficiente. O que eu quero saber qual que é a conta que o prefeito fez para construir 193 prédios numa área sem infraestrutura e falar que vai levar tudo agora, sendo que lá já não tem nada para as pessoas que tem, sendo que as promessas de campanha era levar as pessoas para onde já tem infraestrutura e, lógico, a conta seria mais barata. Olha, eu vou complementar as informações do companheiro, que não está sendo fiel a tudo que aconteceu. Em primeiro lugar, ninguém está levando gente para morar lá. Essas pessoas já moram lá em área de risco. Bom, vocês perderam, na audiência pública, o senhor está gritando, o ouvinte não está te ouvindo. As pessoas que estão no Bolsa Aluguel foram retiradas da área de risco daquela região. Segundo lugar, o licenciamento ambiental de área de manancial é feito por uma instância que ele não cita no discurso dele, que é o governo do Estado, é a CETESB que licencia o meio ambiente. Por que ele não cita que a CETESB é do governo do Estado? Talvez tenha algum interesse velado, desconhecido. Mas prefeito, Em terceiro lugar,
Então não são pessoas. As pessoas não vão ser levadas para lá. As pessoas não vão ser levadas para lá. As pessoas já são de lá, mas não têm casa. Em segundo lugar, o licenciamento é do Estado, não é do município, é a CETESB que fez. Em terceiro lugar, houve uma ação judicial, impetraram uma ação judicial, a ação foi derrotada em segunda instância, ou seja, esses argumentos foram levados aos tribunais, e o tribunal reconheceu que não havia risco e que não eram fundadas as críticas ao empreendimento. O prefeito, então perderam no tribunal. Prefeito, né? Isso significa que o senhor não vai mudar de ideia? Em quarto lugar, eu tô comprando edifícios no centro da cidade ociosos. Semana passada, nós compramos o Prestes Maia. O Prestes Maia é um edifício que tem 200 famílias morando há 30 anos. Ninguém tomava providências. Nós fomos lá, o proprietário era devedor de IPTU, nós complementamos o valor e desapropriamos, depois de 30 anos, o Prestes Maia, o Cambridge, o São João. É só conversar com as lideranças do movimento de moradia. Mas, por exemplo, prefeito... Eu me reúno todo mês com todo o movimento de moradia. E essas pessoas não foram ouvidas? Porque tem muitos representantes aqui do Parque dos Búfalos e tem ambientalistas que questionam também isso. O senhor não pretende rever essa obra? O Tribunal de Justiça derrotou o pleito validando o licenciamento ambiental da CETESB. Agora, prefeito, o fato... Agora, você quer que a prefeitura descumpra uma decisão judicial de um licenciamento ambiental de um órgão estadual? Então não tem mudanças. Eu não sei do que... Vamos seguir adiante. Foi respondida. Leão Serva, agora a sua pergunta. Leão, vamos mudar de assunto, transporte público. Eu queria concluir sobre essa questão. O fato é que nos últimos 30 anos, de decisão judicial ou de decisão política em decisão política, toda a região de Mananciais foi ocupada e hoje é uma tragédia ambiental. Né? Por falta de planejamento. É exatamente o oposto que está se fazendo agora. Aquela zona foi ocupada por completa falta de planejamento. Aí você resolve planejar a moradia digna para as pessoas e você... E 2/3 da área, são 500 mil metros quadrados, vão ser doados para a Prefeitura de São Paulo. 500 mil metros quadrados é 1/3 do Parque do Ibirapuera. Vai ser doado para a Prefeitura de São Paulo, já como parque, para a Prefeitura manter. E só 1/3 da área vai ser utilizado para produção de moradia digna de pessoas que moravam em área de risco e hoje estão no Bolsa Aluguel, aguardando a sua moradia. Vamos para o transporte eu queria, público. na verdade, falar sobre ônibus. Prefeito, essa semana os pagamentos, a imprensa noticiou que os pagamentos para as companhias de ônibus atrasaram. O senhor anunciou recentemente que para o ano que vem prevê um subsídio apenas pouco maior do que o subsídio que será dado esse ano, será investido esse ano, uma vez que ele não cobre nem mesmo a correção inflacionária. Quer dizer, há visivelmente um desequilíbrio na questão da chamada conta-sistema que remunera os ônibus e etc. A pergunta é, há uma licitação nova em curso que aumenta despesas, aumenta, digamos, investimentos das companhias, tudo indica que é necessário um aumento de tarifa para o ano que vem, a não ser que o subsídio aumente muito mais. Como se resolve essa conta? Tem várias coisas aí várias variáveis, né, que estão em aberto. Em primeiro lugar é como é que vai andar a licitação. É um edital extremamente complexo, né, que certamente vai ser objeto de apontamentos das auditorias do Tribunal de Contas, que num edital dessa complexidade, naturalmente vai querer fazer sugestões. Então, nós estamos abertos, mesmo tendo publicado o edital depois das audiências públicas, chega um momento institucional em que o tribunal coloca uma lupa no edital e tem que colocar. Porque você assinar um contrato de 20 anos, quanto mais lupa agora, melhor. Da sociedade, dos especialistas,
jornalistas, do tribunal, porque a gente não pode errar. Mas uma variável importante que você não mencionou é que no nosso edital nós estamos reduzindo em 33% a margem de lucro das empresas. Depois de uma auditoria internacional, foi contratada por essa gestão, a primeira já feita em São Paulo, né? A segunda feita no Brasil, a primeira em São Paulo, inspirado na experiência de Belo Horizonte. Nós entendemos que existe uma gordura nos contratos atuais que a nova licitação tem que corrigir. Então, a taxa interna de retorno, que hoje é superior a 15%, vai ter que ser necessariamente menor do que 10% pelo próximo edital. E a tarifa do ônibus vai aumentar ou não? Que foi Depende a questão. disso. Depende disso. Depende da evolução do subsídio. Por exemplo, nós prevíamos... eu não prometi passe livre para estudante na campanha, né? Porque, às vezes, com razão, o jornalismo aponta o que não foi feito, o que precisa ser feito, mas o passe livre para o estudante, ele onera as contas municipais em alguma coisa em torno de 400 milhões de reais por ano. Ou seja, com o passe livre do estudante dá para construir 10 céus por ano. Isso não se fala, mas nós fizemos, porque nós achamos que a UNE, a UBS, trouxeram uma demanda legítima. O estudante, sobretudo de baixa renda, deveria não ter que pagar para estudar. Porque o nosso argumento de que o trabalhador tem o vale-transporte não vale para o estudante. Esse argumento foi trazido pelos estudantes, não estava no nosso horizonte garantir passe livre, mas nós acatamos a reivindicação. Nós prevíamos 350 mil estudantes beneficiados. Vamos bater semana que vem 500 mil. Prefeito, não dá para garantir, então, que não haverá aumento da tarifa? O senhor não garante isso? Não dá para discutir esse assunto agora, porque não tem as variáveis na mão. Falando em transporte público, tem uma reclamação aqui de um ouvinte e ele quer fazer uma pergunta ao senhor. Seu nome, por favor? Meu nome é Pardinho, eu faço parte aqui do Fórum Popular de Saúde. Nós temos ao lado do Jardim Elian, um bairro que é o Jardim Novo Horizonte, que não tem uma linha sequer de ônibus. Um prefeito tão preocupado com a mobilidade, nós tínhamos que botar um pouco os olhos para o sistema da periferia, olhar a realidade de lá. Nós estamos sofrendo com o desmando do governo estatal, eles estão fechando escola, está um absurdo a realidade, mas quem está aqui hoje é o governo municipal, e é você que tem que ser cobrado, o representante maior. Bom, deixa o prefeito agora responder. Eu queria te dizer, companheiro, eu sou muito cobrado por... Eu não estranho a pergunta, porque eu sou muito cobrado por questões relativas ao Estado. É natural que seja assim. O prefeito, ele acaba respondendo pelas outras esferas de governo naturalmente. Então, prefeito, mas a linha de ônibus não é relativa ao... Ele fala que não tem nenhuma... Ele falou do fechamento de escola. Não, né? Ele fala que não tem nenhuma linha de ônibus no Jardim Novo Horizonte. O que eu disse foi o seguinte: nós sofremos com o governo estatal, sofremos muito com o desmando do governo estatal, mas também sofremos com a negligência da prefeitura. Vou te responder. Tem um terreno de desapropriação no Jardim Elian lá, que foi declarado como área de utilidade pública para a construção de um UBS, que a Secretaria de Saúde ficou nos enrolando o mandato inteiro e agora passou que está com a Secretaria de Finanças e não dá andamento lá. E tem o Novo Horizonte que não tem uma linha de transporte para toda a população. Eu acho que essa é a questão. Não tem uma linha de transporte lá, prefeito. Eu acho que é importante essa questão dele. Não, é importante e eu vou checar se no edital está prevista essa linha. Olha, quando me chega... Deixa eu dar um exemplo. Quando me chega esse tipo de questão, você imagina quantas linhas de ônibus nós estamos falando, quantas escolas. Quando tem uma pergunta como essa, o que eu faço? Outro dia, eu estava dando aula na Universidade de São Paulo, onde eu sou professor, e a minha sala foi ocupada por manifestantes de Parelheiros, né, reivindicando uma linha de ônibus. Eu tentei ali conciliar e me comprometi a ir até Parelheiros, na subprefeitura, me reuni com a comunidade, fiz isso no sábado à noite, que era o único dia que eu tinha disponível, sentei com a comunidade até as 9 horas da noite, tem gravação de vídeo na internet, e tomamos a decisão de levar a linha para Parelheiros, uma linha que as autoridades ambientais não queriam levar para não estimular a ocupação, que justamente o Leão Serva falava. Mas nós fizemos uma análise técnica e conseguimos equacionar a questão social com a questão ambiental, o que nem sempre é fácil de fazer. O direito ao transporte e o direito à preservação ambiental. O que eu vou fazer nesse caso é exatamente a mesma coisa. Minha assessoria está anotando essas coisas, sento com o Gilmar, se for o caso, vou até a comunidade, como fui a Parelheiros, não tenho nenhuma dificuldade. Ontem eu estava no fundão da M. Boi Mirim, discutindo linha de ônibus também.
dificuldade com isso e o momento é agora de ver, porque o edital está prevendo o número de linhas. Então, o momento é agora. Estamos entrevistando o prefeito Fernando Haddad, ao vivo, num programa ao vivo com plateia. Muito debate aqui. A gente agradece imensamente a participação de todo mundo. A gente tem ainda mais 1 hora de debate. Nós vamos agora ao repórter CBN, ao intervalo, com o prefeito Fernando Haddad aqui no Teatro Eva Rez, da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Estamos recebendo também nosso time de colunistas. Renata Lopretti volta a falar sobre política num debate acalorado aqui no Teatro Eva Rez. As pessoas me desculpem, mas a Fabíola me deu a lição de casa de cuidar de política. Então é isso que eu vou falar. Prefeito, o senhor ao longo do mandato estreitou as suas relações com o PMDB, que é um partido aí de peso, inclusive no município. E, ao que se sabe, planejava inclusive a possibilidade de concorrer à eleição numa chapa com o PMDB. Só que no PMDB entrou a senadora Marta Suplicy, que tudo indica deve ser candidata a prefeita contra o senhor no ano que vem. Se isso se concretizar, como parece que vai se concretizar, até quando o PMDB fica no seu governo? Olha, eu tenho um entendimento que eu fiz com o presidente do diretório municipal do PMDB, que é meu amigo há mais de 10 anos, que é o Gabriel Chalita. Chalita, quando estava no PSDB, e não sofria esse tipo de manifestação, porque estava do lado de lá, o Chalita... O senhor provoca, hein, prefeito? Vamos seguir um pouquinho só, né? Eu posso, né? O Chalita, ele fez um bom trabalho. O Chalita fez um bom trabalho no governo Alckmin, na ocasião. Eu fiz amizade com ele. Enquanto ele era do PSDB, ele presidiu o CONSED, que era o conselho de todos os secretários estaduais do Brasil. E se não fosse o Chalita, algumas políticas públicas da maior relevância, como, por exemplo, o Fundeb, que é o que garante vaga em creche. Sem Fundeb não tem creche no Brasil. Não teria financiamento para creche. Porque o Fundef só financiava o ensino fundamental. Por isso que terminava com F. O B do Fundeb é de toda a educação básica. Quando o PMDB sai do seu partido, do sua prefeitura? Eu preciso explicar, Fabíola. Mas, prefeito, tem muitas questões. Isso aqui é um debate de 2 horas. Se eu não puder usar num debate de 2 horas uma coisa menos telegráfica, a gente vai perder uma oportunidade. Eu acho. Então, o Chalita é meu amigo há muito tempo. Quando ele foi para o PMDB, ele concorreu comigo em 2012. E todo mundo lembra que no segundo turno, a imagem do segundo turno era a nossa aliança pela vitória. Então, o Chalita é meu amigo. Na época que ele era do PSDB, como secretário estadual de educação do Alckmin, era meu amigo. Eu nunca deixei de elogiar o Chalita, a atitude republicana que ele teve em toda a trajetória dele. Comigo, ministro da Educação, durante 7 anos. Ele foi leal ao projeto que eu liderava. Depois ele foi para o PMDB, me apoiou no segundo turno, e eu trouxe ele para o governo do Estado com o maior prazer, porque eu acho ele um grande quadro político. No governo municipal, perdão. O que acontece? Com a entrada da Marta, existe hoje uma parte do PMDB que não está se sentindo confortável, né, com a presença dela. Outra parte está se sentindo confortável. Mas ela é uma figura que enseja esse tipo de polêmica. A parte desconfortável, que não quer apoiá-la, está pensando o seguinte: bom, o que nós vamos fazer diante desse quadro? E existe uma discussão sobre a permanência ou não desse grupo no PMDB. Isso não está decidido ainda. Então, e quando estiver, prefeito, se a decisão for a candidatura? Ver a candidatura da Marta. Daí, naturalmente... Nem que eu queira, o PMDB vai ficar... Aliás, o senhor é candidato no ano que vem, não? Eu não vou discutir isso esse ano. Sabe por quê? Mas o senhor mostra claramente a insatisfação, né? Eleição é ano sim, ano não no Brasil. Se no ano não a gente ficar discutindo eleição, nós não vamos ter sossego nunca. Eu preciso, eu no Ministério da Educação, toda hora me perguntavam se eu ia ser candidato ao governo do Estado em 2010, se eu ia ser candidato... Mas esse é um assunto dentro da política, prefeito. Não adianta falar que isso não existe, porque basta conversar com qualquer integrante do partido e se discute isso. Que eu não quero conversar. Não quer conversar publicamente. Não quer conversar publicamente. Vamos deixar claro, né, prefeito? Fernando Abruzzi. Aproveitando aqui a deixa da Renata, da deixa política, surgindo aí o assunto da possível mudança do prefeito de partido, um dos pontos que mais apareceu
Na verdade, foi a insatisfação do prefeito em relação ao governo Dilma. A insatisfação do prefeito em relação ao tratamento que o governo federal deu nos últimos 2 anos à Prefeitura de São Paulo em relação de recursos, políticas públicas. Prefeito, você acha que o governo Dilma atrapalhou sua prefeitura? Olha, você sempre tem que fazer essa pergunta na relação com alternativa. É óbvio que eu gostaria de ter recebido mais recursos do governo federal, porque inclusive foi um compromisso público assumido. De campanha. Não é meu, não. Depois da minha eleição, houve uma solenidade no hall da prefeitura, onde houve um compromisso público com o PAC de São Paulo. Da presidente. Da presidente. Mas que não andou muito, né? É óbvio que não. Então, veio a crise, né? Veio a crise. Nós estamos hoje com o maior parque de obras de canteiros para serem acionados. Nós temos 11 bacias com obra de drenagem. Estou com 4 em andamento. Tenho 11. Nós estamos com 12 corredores de ônibus. Eu estou com 4 em andamento. Os outros licitados. Uma parte que vai ser licenciada até o final do ano. Então, todas essas obras, o que nós estamos priorizando? Obviamente que saúde e educação. Hospital, creche, plano de UBS, UPA, eu estou priorizando saúde e educação. Mas eu teria, no plano, sobretudo da drenagem, eu teria condição de fazer mais se o PAC de São Paulo estivesse rodando no ritmo que foi pactuado em 2013. Não está. Tem uma razão para isso? Tem. Nós estamos vivendo uma crise profunda e o governo federal está contingenciando, né, de todo o canto, inclusive de São Paulo. Isso está prejudicando, não tem dúvida que está. Né? O andamento das obras, embora seja o maior volume de recursos investido na história da cidade de São Paulo. É o 3º ano consecutivo com mais de 4 bilhões de reais de investimento. Pode pegar a série histórica de investimento na cidade de São Paulo. Tem uma queda até agosto desse ano, uma queda de investimento de 12%. 5%. Segundo uns dados que eu vi ontem. O atualizado é 5%. Até quando? Até agora. Até agosto, o meu último dado é de 5% em relação ao ano passado. Que é uma queda de investimento, como você explicou. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Mas é mais de 4 bilhões todo ano. Se você pegar a série histórica, não tem um único ano que algum governo investiu 4 bilhões na cidade de São Paulo. Bom, então, mas há uma queda... Mas podia ser 6. Eu estou recebendo muitas perguntas de ouvintes aqui. Nós temos condição de investir 6 na cidade de São Paulo. Prefeito... Que seria o patamar adequado para uma cidade das nossas dimensões. Prefeito, estou recebendo muitas perguntas de ouvintes aqui pessoalmente também pelo e-mail e todo mundo está querendo saber sobre o fechamento da Avenida Paulista para os veículos. Ontem o Ministério Público multou a Prefeitura em R$50 mil, né, por ter fechado a Paulista no domingo passado. E essa multa vai mudar a decisão da Prefeitura. Amanhã a Prefeitura mantém a sua política de abertura da Paulista para os pedestres e ciclistas. Vai tomar multa todos os domingos em relação a isso. E qual é o custo desse fechamento da Paulista? Agora, eles já saem R$50 mil, né? 10 hospitais na região. Todos os hospitais, clubes sociais, tudo foi visto do ponto de vista logístico, inclusive com os comerciantes, e nós temos o apoio da maioria lá, da grande maioria da avenida e da sociedade. A maioria da sociedade defende a abertura de ruas para o lazer aos finais de semana. Funcionou muito bem durante as 2 experiências. Oficialmente, a 3ª vez funcionou ainda melhor, porque a gente vai aprendendo, e nós vamos manter essa política. A multa, ela é questionável. Por quê? Porque o que foi assinado em 2007, o TAC, diz respeito a eventos privados autorizados pela Prefeitura. Não é o caso. Nós estamos falando de uma política pública prevista no Plano Nacional de Mobilidade Urbana de 2012. 5 anos depois do TAC, tem uma lei federal, se eu não me engano, no seu artigo 23, prevê que o poder público tem que fixar restrição em horários e locais predeterminados de veículos para abertura para os pedestres. Isso é uma lei municipal. Agora, o Ministério Público não é uma coisa coesa. Cada promotor tem independência em relação aos demais. Então, quando a gente fala Ministério Público, dá a impressão que toda a instituição é contra. Não, aquele promotor é contra. Mas teve uma promotora que entrou na justiça contra as ciclovias. Outro promotor entrou na justiça contra o IPTU progressivo. A OAB entrou na justiça contra a redução de velocidade. Não é muito normal no mundo a judicialização,
Mas no Brasil, tudo tem sido judicializado. Nós ganhamos essas três ações que eu mencionei, redução de velocidade, IPTU progressivo e ciclovia, nós ganhamos. Então pode ser que essa nova judicialização tenha o mesmo desfecho. Isso não ocorre por causa da falta de diálogo, que é o que a gente estava falando lá no início? Mas aí é uma mudança de conceito. Se depois de 4 meses de diálogo, o membro do Ministério Público entende que o TAC se aplica ao Plano Nacional de Mobilidade e a Prefeitura entende que não, como? Agora, o acordo proposto era deixar uma pista livre para carro. A CET falou, é melhor não fazer, porque se fizer uma pista livre para carro, alguém vai se machucar e vão culpar a Prefeitura, não vão culpar o Ministério. Então a Prefeitura não vai mudar de ideia e vai tomar multa todos os domingos? Não vai tomar multa, porque a multa é questionável. Isso vai ser judicializado, como foi judicializado a ciclovia, como foi judicializado o IPTU progressivo, como foi E judicializado qual a é o redução de custo do velocidade. fechamento da Paulista? A Prefeitura tem essa conta? Porque a gente já pediu várias vezes para a Prefeitura, não existe esse número. Qual é o custo do fechamento da Paulista? Eu posso te mandar porque eu mesmo não sei. É muito baixo, né? E as Perto do outras benefício- vias começam a ser Não, abertas assim, quantas? Está tendo audiências públicas por toda a cidade, inclusive a gente vem Tá. divulgando na CBN. Isso. A partir de quando começam Assim- essas vias? São quantas no total? São 32 no total. Assim que a comunidade decide, abre. Prefeito, Assim que ela decidir. Mas é que nem sempre ela toma a decisão, a gente está deixando o debate amadurecer. Agora, Nessa- a Paulista já foi objeto de políticas públicas no passado e também funcionou bem. E não houve judicialização. Então, a judicialização faz parte da democracia. Não é o mais recomendável, né? Mas acontece e a gente às vezes tem que enfrentar. o Leo debate. Serva, por favor. houve uma decisão semelhante com relação ao Minhocão. Quer dizer, o senhor estendeu o prazo durante o fim de semana em que o Minhocão fica fechado e não houve o mesmo tipo de reação, por exemplo, judicial e etc. E o Minhocão está lá fechado aos sábados. Mas, na verdade, o plano diretor prevê a extinção do Minhocão como via para os automóveis. E há um debate entre a comunidade sobre se ele vira um parque ou se ele deve ser derrubado. Qual é a sua opinião? A lei prevê que ele não será mais uma avenida. O senhor quer derrubar o Minhocão, ou defende derrubar o Minhocão, ou transformá-lo num parque? Olha, primeira coisa, providência que nós estamos fazendo, se você fizer uma pesquisa de opinião pública hoje na cidade, eu entendo que a maioria seja a favor da preservação do Minhocão como ele está hoje. Se fizer Como essa- via de carro? Como via Não, de carro? Se você fizer uma pesquisa de opinião, estou falando, a opinião da maioria das pessoas é mantê-lo como ele está. Eu considero, não é que a gente fica muito no Minhocão, até cheio de obra na cidade de São Paulo que não deveria existir. Quantidade de pontes estaiadas, túneis que foram feitos, absurdos. Eu acho muito questionável, e eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro no futuro, esses monotrilhos que são outros minhocões que nós estamos construindo pela cidade, cuja eficácia, eficiência é muito questionável, e que custa não 200 mil da ciclovia, custa 7 bilhões de reais. Eu acho que a gente discute pouco. Mas a o gente senhor quer fechar o Minhocão? A gente discute pouco as obras que consomem muito recurso. É capaz da gente ficar um ano discutindo o custo do fechamento da Paulista, que deve ser uns trocados, mas essas obras, pontes estaiadas, monotrilho, o Voltando ao Minhocão, alargamento prefeito. da marginal, que aumentou, você mesmo sabe disso, Leão. O alargamento da marginal, como dizia a teoria, ia piorar o trânsito da marginal. 5 anos depois, 80% de trânsito a mais. A gente não discute essas coisas. A gente deveria estar discutindo essas coisas. Agora, o Minhocão não deveria ter sido construído. Se fosse construído, deveria servir ao transporte público. Então, na minha opinião, ou bem se dá um andamento ali para favorecer as pessoas que usam o transporte público, ou nós vamos ter que imaginar uma ocupação diferenciada. Mas isso já é vencido. O plano diretor prevê que não será uma via nem de transporte Mas ele público, O senhor nem... falou na campanha ou também. ou derruba ou faz parque. Não, Na, a campanha falou. na CBN você falou, tenho gravado, eu ouvi ontem, quê? inclusive. O senhor falou que era a favor, você falou assim, todo mundo é contra o Minhocão. No entanto, como fazer isso para acabar com ele? Exatamente. Você falou isso? Não. Você Tanto é que- pessoalmente é contra, Não, então. Pera um minuto, eu sancionei o plano diretor. Sim. Se eu fosse contra, teria vetado esse artigo. Então, e como colocar ele em Agora, prática? então, o que é o correto? Eu sancionei o plano diretor, por quê? Porque eu acho que é um debate relevante. O plano diretor não diz demole ou faz o parque. Fala,
tem que discutir para não ser uma via para o transporte individual. É isso que ele disse. Eu sou a favor desse debate. O que nós estamos fazendo em primeiro lugar? Revitalizando a área. A área hoje não é nem sombra do que foi no passado. Você tinha 78 pessoas sem abrigamento, que tem abrigamento. A iluminação era péssima, hoje é toda em LED. Você não tinha ciclovia, você não tinha nada ali. Você tinha uma região totalmente degradada. Hoje você tem mais de 15 empreendimentos imobiliários lá, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque é uma área que está voltando a ser de interesse. Foi até capa da revista da Folha o que está acontecendo com a Agora, prefeito, agora, fez 3 vezes a pergunta. Eu não tenho, hoje, eu não saberia te dizer se o melhor era não ter feito. Mas tendo feito, eu acho que esse debate não está maduro. Um prefeito que chega e fala, olha, vou pegar e demolir, eu acho que vai estar cometendo um erro, mesmo que seja a solução mais adequada. Agora, posso fazer uma observação interessante? O senhor critica muito os túneis e a ponte estaiada, que são obras do PT. Os túneis da Faria Lima e da Rebouças. Não só, né? De todos os prefeitos. Sim, porque a pior obra é aquela que fica parada, como dizem os outros, então as obras foram terminadas. Foi a gestão Marta da qual o senhor participou. Esse pepino, o senhor vai deixar para a Marta responder ou o senhor assume como membro daquela administração? Olha, essa história vai ser contada, né, com mais detalhe e requinte de detalhes o ano que vem. Né? Vai ser interessante. Porque eu participei de meia gestão da Marta. Né? Você há de lembrar que eu fui adjunto do João Sayad. E que eu e o João Sayad pedimos demissão num determinado momento. Quando abriram o caixa. Aí é você que está dizendo. Eu vou, como o debate deve ser para o ano que vem, eu acho que isso foi objeto, inclusive, de manifestações do próprio José Serra. O José Serra não sabia que eu ia ser ministro e prefeito à época, mas elogiou muito a minha gestão e a do Sayad à frente da Secretaria de Finanças. Então, eu estou tranquilo em relação aos 2 anos que eu servi a Secretaria de Finanças. Eu diria que foi um saneamento exemplar. E o Sayad, você sabe que não é do PT, inclusive serviu ao governo Serra como secretário de Cultura. Então, estou falando de uma pessoa suprapartidária aqui. Fez um grande trabalho. Eu fui adjunto dele com muito orgulho. Eu sei exatamente o que aconteceu com as finanças de São Paulo nos 2 primeiros anos e mais. Sei exatamente onde nós investimos o recurso poupado. E foi para fazer céu e bilhete único. Muito bem. Prefeito, o senhor manifestou aí, como disse o Leão, uma percepção bem crítica em relação a essas grandes obras. A gente está vendo aí muito do que aconteceu com grandes obras na Operação Lava Jato. O senhor concorda com a percepção hoje bastante disseminada de que essas grandes obras servem basicamente para financiar a campanha eleitoral? Eu não tenho dúvida de que o arranjo, o grande acordão que foi feito no Brasil, passava por isso. Né? Quer dizer, eu ouvi de mais de um especialista dizer que quem pautava as obras na cidade e no país não era o Estado, era o interesse particular. Ele que apresentava o que era bom para o Brasil. E o que era bom para eles acabava se tornando bom para o Brasil por essa lógica. Eu acho que esse esquema, né, que talvez... Eu acho hoje difícil ele se reconfigurar, mas tem que zelar para que isso não volte a acontecer. Eu vou dar um exemplo, né, que estão pedindo para eu falar muito da cidade, eu vou dar o exemplo da operação, se a Fabíola me der 3 minutos, que eu vou levar um pouquinho de tempo. 3 minutos? Para falar disso. A Operação Urbana Água Espraiada. Tá? O que ela previa? Ela previa habitação de interesse social, as pontes Laguna e Itapaiúna, ali do lado da João Dias, que descarrega todo o trânsito do Morumbi, previa a extensão da Berrine pela Chucrizaidan, previa o Parque Linear na região do Jabaquara. Tudo isso, 2 bilhões de reais. Tá? Previa também um túnel, que era de 400 metros e passou a ter 3 quilômetros. Custo, 2 bilhões de reais. Caixa da Operação Urbana, 2 bilhões de reais. Ou seja, tinha que optar entre o túnel e tudo isso que eu citei. Qual que era o caminho óbvio? Faz o túnel, né? Você vai faz o túnel que está tudo... Né? Eu parei o túnel, que estava começado, e fiz todo o resto. Foi isso que eu fiz. Com a decisão do Supremo, que agora provavelmente vai... Então eu estou coerente com a minha fala. Prefeito. Por quê? Porque tudo isso
era mais importante do que o túnel. Só para fechar esse debate, com a decisão do Supremo, que provavelmente deve prevalecer nas eleições de 2016, as eleições municipais, não haverá financiamento privado, a não ser pelo financiamento de pessoa física, que ainda depende de uma regulamentação do Supremo. O que o senhor acha, qual vai ser o impacto disso na campanha municipal de São Paulo, que deve ter muitos candidatos, uma briga boa, uma grande briga na campanha. E é muito cara a campanha em São Paulo. Para dar um dado, só a participação do seu marqueteiro, João Santana, na campanha de 2012 foi orçada em 10 milhões de reais. Dá para fazer isso, uma campanha desse tipo, em 2016? Sem o financiamento privado? E sem Caixa 2? Olha, eu acho que essa lógica foi quebrada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Eu sempre fui a favor do financiamento público e contra o financiamento empresarial. Eu acho um escárnio o financiamento empresarial, e eu digo que o que encareceu as campanhas foi o financiamento empresarial. Nós criamos um círculo vicioso, um esquema em que as campanhas aumentavam o custo e as obras públicas aumentaram o custo simultaneamente. Era um vaso comunicante entre uma coisa e outra. Essa é a minha percepção. Eu acho que isso foi quebrado pelo Supremo, os democratas do país celebraram isso. Né? Eu acho que quem criticou o Supremo não sabe como é que funciona. E como será a campanha, prefeito? Como é que será a campanha? Não é barata, ué. Mas o que será feito? Se só pessoa física e fundo partidário vai financiar, nós vamos voltar para as campanhas dos anos 80. Pega o preço das campanhas dos anos 80 e atualiza. Você vai ver que era uma fração diminuta do que se gasta hoje. Você tá dizendo... Então nós vamos voltar para os padrões de campanha dos anos 80. Isso vai ser bom para a democracia. Então você está prevendo que nós não vamos ver superproduções, Arco como. do Futuro, aquelas coisas. Não tem como. Monotrilho, essas coisas. Falando um pouquinho sobre... Falando um pouquinho sobre ilegalidades na cidade de São Paulo, né? Muito debate sobre Uber, taxistas. O mercado negro do táxi em São Paulo é um problema histórico. Basta você pegar qualquer táxi em São Paulo, você começa a bater um papo ali com o taxista e você pergunta quanto que tá o alvará lá e o ponto lá em Congonhas. E aí os valores vão subindo, às vezes caem, como é que está o mercado. Nessa briga entre táxi e Uber, eu recebi muitos e-mails de ouvintes taxistas, achando que estava aí a oportunidade da prefeitura colocar o dedo nessa ferida. Por que a prefeitura não abre essa caixa preta e acaba com esse comércio ilegal dos taxistas? Por que faz vistas grossas a isso? Foi exatamente o que a gente fez. Espera aí que vocês vão me aplaudir já, assim que eu responder. O aplauso foi para a minha pergunta, prefeito. Dá licença. Né? Deixa eu falar para você. Exatamente por isso, o que nós fizemos? Nós, com base no mesmo Plano Nacional de Mobilidade, a municipalidade, passou a cobrar a outorga, que não era cobrada. Ou seja, a vista grossa era o seguinte, a gente dava por sorteio uma coisa de graça que ia ser vendida no dia seguinte. Essa era a primeira vista grossa. Quem perdia? O município. Se aquilo tem valor, quem tem que arrecadar é a municipalidade, é o cidadão. Nós privatizávamos um direito da prefeitura pelo sorteio gratuito. Acabou. Agora o sorteio é mediante pagamento de outorga. Então, primeira coisa, vai ter outorga. Porque nós não vamos admitir que alguém se aproprie do que é de todos os ouvintes aqui. Primeiro lugar. Segundo lugar, vai poder transferir de forma onerosa o alvará? Vai. Mas a prefeitura, como a prefeitura de Nova York, vai ficar com um percentual da transferência. Quer dizer, a prefeitura vai ganhar em cima disso, né? O cidadão vai ganhar, Fabiola. Porque não é justo que uma coisa que tenha valor, pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar, seja privatizado. E a município que tem investimentos a fazer, perca esse valor fazendo as vistas grossas que você citou. Não é possível fingindo que não ia ser transferido uma coisa que tem valor de mercado. Agora, prefeito, não basta uma fiscalização mais assertiva para pegar Contrato tudo isso? de gaveta, como é que você vai fiscalizar? O ideal é o seguinte, se tem valor e ele é público, nada melhor que a transparência. Mas fixa o valor público, o preço público e carimba, como nós fizemos. Nós só vamos poder investir esse dinheiro da outorga adicionalmente
para além das vinculações legais, em equipamentos... Isso vai acabar encarecendo o alvará, né? Equipamentos... Não, não, o alvará, o preço do alvará é dado pelo mercado. Que é o número... A prefeitura então aceita que o alvará é vendido e está tudo certo? Não tanto não, que nós estamos fixando um percentual que vai ficar para a municipalidade, como em Nova York é, total não vai ficar assim, eu quero vender meu alvará para o senhor. Aí a prefeitura vai lá e fala, tá bom, então eu vou querer uma parte desse dinheiro? Porque não é certo isso, prefeito? É como é feito no mundo inteiro. No mundo inteiro, a regra de transparência é o seguinte, qual é o valor de mercado do alvará? Isso é do município, é receita municipal. E quando há transferência, o município fica com uma parte do valor da transferência. Mas, prefeito, a cidade de São Paulo é uma das metrópoles do mundo. A alternativa a isso é privatizar o que tem de valor, o preço público. Mas um dos problemas do valor do alvará para esse tráfico de alvará é o fato de que São Paulo tem muito poucos táxis. A proporção táxi-população de São Paulo é mantida artificialmente baixa, até para essa valorização, há muitas décadas. Não é um problema da sua gestão, é um problema talvez aí de 50 anos. Por que o senhor só abriu 5 mil alvarás e não abriu de uma vez 37 mil? Porque eu não preciso fazer isso de uma vez sem... Para mim seria ótimo abrir 37 mil cobrando 60 mil por alvará. Eu ia arrecadar quase 2 bilhões. Por que não? Porque eu preciso ver o impacto disso na qualidade do serviço, no trânsito, nas viagens sem passageiro. Eu preciso ver o que vai acontecer. Agora, se daqui 6 meses eu entender que tem espaço para mais 5, libera mais 5. Até porque quem ganha muito com esse mercado é o mercado de frotas. Exatamente. Que é dominado por políticos, então, a gente conhece isso. É mais fácil você liberar. É mais fácil. Nós não liberamos... Nenhum dos novos alvarás está indo para a frota. Isso mesmo. Esses 5 mil estão indo para a pessoa física. Inclusive... Não, é CPF. Vai ficar no CPF de alguém. Não vai ficar no CNPJ de ninguém. E mais, agora, é mais fácil você soltar a cada 6 meses 5 mil, 3 mil, que for, de alvarás, de acordo com uma medição que você vai fazendo da qualidade do serviço, do que você soltar 37 mil... E depois errou pelo excesso, você não consegue caçar. Agora, na hora em que houver isso, você vai ter uma melhoria enorme no mercado para os taxistas, porque se você tiver 10 ou 15 mil alvarás, isso vai acabar com uma precarização do trabalho. Exatamente. Que é terrível em São Paulo. Que é o segundo motorista. Bom, que tem cota. Metade dos 5 mil alvarás vão para o segundo motorista, a outra metade vai por sorteio universal, 50% para as mulheres, que a gente quer mais mulheres dirigindo ônibus e dirigindo táxi em São Paulo. Estamos fazendo aqui uma sabatina com o prefeito Fernando Haddad. Nós vamos a mais um intervalo. O repórter CBN, porque nem todas a gente consegue aqui responder. Mas temos uma pergunta aqui de um ouvinte. Qual é seu nome e a sua pergunta ao prefeito, por favor? Prefeito Haddad, meu nome é Ademir Pinheiro. Eu sou do Jardim Vila Formosa e, olha, lamento, o Quintino não me atende há mais de 6 meses. Seu subprefeito de Aricanduva. A questão é a seguinte, há mais de 30 anos nós pedimos a abertura de 2 trechos de rua no Jardim Vila Formosa, com recursos da prefeitura, não precisa de dinheiro. Lapa tem máquina, São Mateus tem máquina, tem guia, tem sarjeta... E eles não atendem. Os coronéis foram embora. A Dillian, você conheceu também, foi embora. E agora está o Quintino lá, que é do Butantã, ele não está nem aí com a minha reivindicação. Eu gostaria que o senhor falasse, porque Ciurb já aprovou a obra. Pode fazer. É da municipalidade. O trecho, são 2 trechos de 70 metros. Quando o senhor estiver lá em Aricanduva, se o senhor puder me chamar, eu faço questão de ir. Eu represento a Associação dos Amigos do Jardim Vila Formosa. Obrigado. Sua resposta, prefeito. Eu vou ver com o Ciurb. Não sei se é o trecho que eu estou imaginando, que é aquele que atravessa da Avenida Aricanduva. Exatamente, em frente, e olha, tem mais um complemento que eu gostaria de falar para o senhor. É bem em frente ao Carrefour, essa rua que eu estou falando. É um trecho de 70 metros.
e o Quintino não dá atenção. E olha que lá, a outorga onerosa, tem mais de 60 prédios que foram construídos, nem um tostão investido ali. Vamos seguir aqui as perguntas. Tem um senhor aqui que está muito tempo esperando para fazer a pergunta. Com a sua pergunta, por favor, o seu nome. Prefeito, meu nome é Francisco Pereira Lima, eu estou aqui representando 1.800 empresários que transportam entulho em São Paulo. Fizemos 2 audiências públicas. O vereador Alfredinho deve ter conversado com o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento da resolução que a ANLUB criou. E a gente está buscando, prefeito, pelo menos mais 6 meses para a gente se adequar, porque a resolução ela veio cheia de problemas. Ganhamos uma liminar e eu gostaria de pedir para o senhor, não é nem fazendo crítica, é que o senhor olhasse com mais atenção, porque são 1.800 empresários que trabalham nesse ramo, e se a resolução foi tratada dia 2, como tá certo que vai ser, e a gente, vamos perder nossas empresas, prefeito. Por isso que eu gostaria, o senhor olhe muito com carinho isso aí, tem 12 vereadores batalhando para nos ajudar, gostaria que o senhor escutasse eles e escutasse a nossa categoria, que o senhor deve ter ficado sabendo das audiências públicas que a gente já fez. O senhor falasse alguma coisa sobre isso. Ele até se emocionou, prefeito. Não, para que as pessoas se situem, na verdade, nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é a questão da varrição, do entulho e do bagulho na cidade. A cidade gasta R$1 bilhão para remover lixo das ruas. Tá certo? 1 bilhão. Eu não estou falando da coleta porta a porta. A coleta porta a porta, que custa outro bilhão, tá certo? E também está sendo auditada por verificação internacional, a coleta porta a porta, ela recolhe 60% do resíduo sólido da cidade. Só. Os outros 40%, imagina, 40% de 20 mil toneladas dia é retirada das ruas. A população joga na rua. Entulho, sofá, armário, que você bem entender. Não, existem poucas cidades desenvolvidas, acho que eu não conheço nenhuma, então eu posso errar aqui uma ou outra, não conheço nenhuma cidade do mundo que 40% do resíduo sólido é varrido da rua. Porque as pessoas ou levam no ecoponto, ou fazem a disposição durante a coleta, que é uma das melhores do Brasil. Inclusive, até o ano que vem, nós vamos universalizar a coleta seletiva em São Paulo. Já estamos em 85 distritos, vamos chegar a 96 distritos no ano que vem. Não vai ter rua de São Paulo sem coleta seletiva, porque nós implantamos as 2 primeiras centrais mecanizadas de triagem na América Latina. Agora, as caçambas precisam ser disciplinadas. Porque o seguinte, se eu não tiver a certeza de que a caçamba está levando o resíduo para a destinação final, como manda a lei, porque a maioria dos caçambeiros, eu diria, isso vale para qualquer categoria, é de gente correta, que quer trabalhar, ganhar e tudo bem. Mas tem uma boa parte que a gente sabe que recolhe o entulho da obra, vira a esquina e joga nas calçadas da cidade, nas praças na públicas. marginal. Agora, falando sobre comércio, a gente está já 2 dias seguidos... Agora, nós vamos dialogar com a categoria. Já fizemos uma primeira e quer mais diálogo. tempo sobre essa regulamentação de lei. Demos 60 dias. Vou falar com o Simão Pedro, que deve estar nos ouvindo, para verificar se há como. Mas se há de concordar que sem disciplinar, a cidade vai perder. Tá certo. Bom, a gente segue falando sobre comércio, porque há 2 dias seguidos nós temos muitas manifestações de comerciantes ambulantes ali no entorno da Feirinha da Madrugada. A Prefeitura quer realmente tirar todos os ambulantes das ruas e colocar em feiras e shoppings fechados? Qual é esse projeto da Prefeitura e vai continuar firme nessa fiscalização? Olha, nós respeitamos os ambulantes que têm o termo de permissão. Nós temos um conjunto de trabalhadores, uma boa parte, inclusive, deficientes visuais, deficientes físicos, cadeirantes, que têm o seu termo de permissão. São quantos? São 2.500 na cidade, não é isso? Não, mais. 2.500 é no centro expandido. Na cidade toda nós temos alguma coisa de 4.000 TPUs vigentes, ou por liminar. Mas só lá na Feirinha da Madrugada nós temos mais de 5.000 ambulantes atuando, né? Dentro da feira, não, do lado de fora. Não, mas é isso que não pode. O que pode é quem tem TPU atuar na área que tem até o endereço do local onde ele pode armar o tripé dentro de uma lógica. Quer dizer, a Prefeitura vai firme em acabar com o comércio legal no centro.
nós não podemos admitir o que é ilegal. A gente tem evitado... a gente tem evitado... A gente fez a concessão da Feira da Madrugada. Feira da Madrugada, todo mundo dizia que era uma máfia que controlava. Nós levamos a concessão a termo, de acordo com o convênio estabelecido com a União e com amparo de decisão judicial. E agora nós vamos organizar os centros de compra popular. Vamos seguir aqui as perguntas. Tem uma pergunta do ouvinte. Seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é Daniel Aimoré Ferreira, do Fórum Social de São Paulo e do Grupo do Bem-Estar e da Felicidade. Eu queria parabenizar o prefeito pelas ciclovias, pelo fechamento da Paulista, pelo programa de braços abertos. Parabéns, prefeito, faixas exclusivas de ônibus. Queremos lembrar dos parques sem prédios, como o Parque Augusta dos Búfalos. E a minha pergunta é muito simples. Tem um projeto de reforma do Vale do Anhangabaú por 200 milhões, que foi uma iniciativa de uma instituição financeira privada, que pagou o projeto, o senhor sabe qual é, não vou me citar o nome dela. Não é importante destinar 200 milhões de reais, que é o custo dessa obra, para fazer creche, unidade de saúde, mais ciclovias e os parques sem prédios nessa época de falta de água, do que investir em grandes obras, como o senhor criticou do governo do Estado de São Paulo? A revolução somos nós, prefeito. Parque Augusta sem prédio já. Obrigado pela pergunta. É bom, eu gosto quando perguntas assim são feitas. Você gosta porque ele te elogiou no começo, né, prefeito? A parte difícil... Não, mas de vez em quando, Fabíola, de vez em quando, 1 em 10 para mim está bem. A gente que atua na vida pública, 1 em 10 está bem. O que eu acho é o seguinte. Em primeiro lugar, vou falar do Parque Augusta, que ele não perguntou, mas eu faço questão de responder. Nós conseguimos, junto com o Ministério Público, numa ação que não vem de hoje, mas ganhou impulso na minha administração, de recuperar o recurso dos túneis que foram desviados. Nós já recuperamos, já está em caixa 50 milhões do Deutsche Bank, 50 milhões de reais, que foram todos canalizados para a construção de creche, e nós temos mais 120 milhões de reais de outros 2 bancos que fizeram um acordo, um tipo de acordo de leniência, por assim dizer, de recuperação desses valores desviados da cidade de São Paulo. Então, nós estamos falando de quase 200 milhões de reais dos 400 estimados que foram trazidos para São Paulo. Os 2 acordos últimos foram recém-homologados pelo Conselho do Ministério Público. E existe, no termo de acordo que a Prefeitura assinou, que ou o dinheiro vai ser utilizado para o Parque Augusta, para a desapropriação da área, ou vai ser direcionado também para a creche, como o primeiro acordo. Isso deve estar para acontecer nas próximas semanas. O Conselho do Ministério Público já homologou. Vamos ver o que a juíza de primeira instância diz. Né? E aí nós vamos dar a destinação para esse recurso. Tá certo? Bom, foi dinheiro de superfaturamento mesmo. O Anhangabaú... A obra do Anhangabaú, que é um valor absurdo. Não, primeiro lugar, vamos dar nome aos bois, que ninguém aqui tem que esconder nada de ninguém. O Jan Gehl é um dos grandes urbanistas do mundo hoje, né? E nós queríamos que ele fizesse um desenho, né, do que seria o Vale do Anhangabaú, segundo diretrizes estabelecidas pela Prefeitura. Para vocês terem uma ideia, o Jan Gehl tem várias intervenções no mundo inteiro. A Times Square, por exemplo, é projeto dele. Nós queríamos uma contribuição, né? Porque ele pensa o espaço público de uma maneira muito parecida com a nossa. Nós não podíamos contratar com recurso público. E era um valor muito pequeno. Né? O Itaú Cultural, a nosso pedido, pagou o projeto. Foi isso que aconteceu. Né? Não tenho valor de quanto? Acho que é coisa de 2 milhões de reais. Mas vai ser implantado? Não, aí o Jan Gehl fez o projeto. Eu adoro o projeto que ele fez. Esse projeto está sendo discutido exaustivamente. Nem foi licitado ainda. Então está sendo discutido. Tem audiência pública. Bom, falando sobre mobilidade agora, voltando a falar um pouquinho sobre mobilidade. Discutido, é a criação de uma esplanada num lugar hoje que está bastante degradado. Né? Nós estamos recuperando o prédio do Correio. Mês que vem nós vamos começar a reforma do Otton. Tem vários prédios sendo transformados na esplanada. Nós não temos uma esplanada, não tem espaço público. O projeto original, que é do Wilhelm,
ele tem, na minha opinião, um problema de concepção, que é o eixo São João, que ficou obstruído por aquele equipamento, esquisito ali no meio. A gente quer transformar aquilo numa esplanada, está em debate. Agora, não são 200 milhões de reais, são 90 milhões de reais. Com a licitação, a gente estima ter alguma coisa entre 15% e 20% de desconto, quer dizer que isso pode cair. E nós estamos fazendo uma experiência na 7 de abril para que todo mundo veja como ficaria o Anhangabaú. A maquete lá. Então, falando sobre mobilidade, segredo. Só falando sobre mobilidade, um tema muito importante, calçada. Eu recebi inúmeras mensagens de ouvintes, por exemplo, o Sérgio, o Ariake, manda mensagem, olha, a cidade tem condições de se tornar uma cidade mais amiga dos idosos e das pessoas com deficiência, e dá para começar pelas calçadas. Como andam as reformas dos passeios públicos em São Paulo? Isso foi uma promessa de campanha. Sempre o senhor fala que vai melhorar a situação das calçadas e a gente não sente isso na prática. A promessa é de 850 mil metros de calçadas e até agora a sensação que a gente tem é que nada disso foi feito. Olhando lá de olho nas metas da Rede Nossa São Paulo, apenas 200 mil metros quadrados foram feitos de calçada. Quer dizer, falta muito ainda para o cumprimento da meta. E a Rose também faz essa pergunta. O senhor não realiza a manutenção do asfalto? A gente anda pela rua em São Paulo, são tantas ondulações que o carro trepida. E eu faço sempre essa solicitação na operação Tapa Buracos da Prefeitura e nada. É um horror andar em São Paulo. Então, calçadas e a situação do asfalto, prefeito. Bom, em primeiro lugar, a meta da calçada está assegurada. Né? Por que eu digo... E por que não está sendo feito? Por que eu digo que está assegurada? Esses 200 metros iniciais são de calçadas voltadas para equipamentos públicos. Eu não preciso de autorização para fazer. No caso da calçada particular, onde ela é lindeira, um lote privado, eu sou obrigado por lei a notificar, dar a chance do privado fazer a reforma, e se ele não fizer, aí eu posso fazer às custas dele. É isso que rege a lei. Então, Essas notificações já foram enviadas? Já foram enviadas. Quantas são, prefeito? Você sabe mesmo? Não, nós vamos atingir 1 milhão de metros quadrados de calçada. Até o final do seu mandato? Até o final do meu mandato. E a qualidade do asfalto? A qualidade do asfalto é ruim em São Paulo. Grande medida, nós não temos uma governança corporativa sobre o asfalto da cidade. A Sabesp e a Eletropaulo simplesmente não notificam a prefeitura sobre a sua atuação. A gente é surpreendido todo dia com a abertura de buraco da Sabesp e da Eletropaulo. Ruas recém-recapeadas, às vezes, são alvo de obras dessas duas companhias, recém-recapeadas. A gente tenta uma governança, o Tribunal de Contas está ajudando nesse particular. Aquele tipo de tapa-buraco que era feito não é passível mais. Aquele simplesmente de você jogar a massa asfáltica num buraco. Hoje o tribunal veda, você tem que fazer o recorte do asfalto de pelo menos 1 metro quadrado e recompor a base antes de asfaltar. Isso deve melhorar a qualidade do pavimento. Mas, historicamente, nós temos um problema de asfalto. Só de passar a pergunta para eles, tem só uma coisa que ficou quando a gente falou dos taxistas, ficou uma questão do Uber, né? O Uber não aceitou a história do táxi preto, né? Não quer, fala que não se enquadra nisso. O senhor vai realmente vetar o Uber em São Paulo? Tem uma pergunta também da Ana Maria, ela falou, olha, estão surgindo vários aplicativos de carona que devem ser lançados ainda nesse ano aqui em São Paulo, para dividir o custo da viagem. O senhor também pretende proibir esses aplicativos aqui em São Paulo, a carona oficial, como já ocorre em outras cidades do mundo? E o Uber o senhor também vai proibir mesmo em São Paulo? Bom, em primeiro lugar, o Plano Nacional de Mobilidade diz que toda atividade comercial envolvendo o transporte é passível de regulamentação. Então não adianta o Uber querer o livre mercado aqui, porque o livre mercado traz prejuízo para a cidade. A gente sabe o que acontece com o livre mercado na área de transporte. Então vai regulamentar o Uber como? Então, em primeiro lugar, nós fizemos um primeiro gesto, que foram esses 5 mil novos alvarás, que só vão funcionar na base de aplicativo, inclusive com a qualidade, com o padrão desses aplicativos existentes. A lei abre uma outra brecha que nós estamos estudando, inclusive com o Uber, para verificar se no Plano Nacional de Mobilidade existe a possibilidade de disciplinamento de um outro serviço remunerado. Porque a carona é livre. Se não for um serviço remunerado, vai ser bom para a cidade. Se as pessoas compartilharem seus carros, tanto melhor.
Tem gente que defende, inclusive, faixa para carro que está sendo compartilhado. O senhor já defendeu aqui, falou que estudar isso. Hã? O senhor já defendeu aqui na outra sabatina essa faixa, até agora não saiu. Porque há controvérsia dentro da CT. Há muita controvérsia no âmbito da CT. Mas agora... Então é uma informação importante. A prefeitura está estudando uma regulamentação para o Uber, então. O Uber, quando nós voltamos à regulamentação dos 5.000 alvarás, entrou com uma petição na prefeitura com base na liminar que eles obtiveram no Rio de Janeiro. E nós temos obrigação de responder essa petição. Tem um grupo de trabalho avaliando se cabe no Plano Nacional de Mobilidade um outro tipo de serviço que não o que foi previsto por esse decreto, são táxis especiais regidos por aplicativo. Agora, apesar de todo esse imbróglio aí que tem que discutir, a CT tem que pesquisar, outro estudante, o senhor é contra ou a favor o Uber? O senhor? Livre contra. Contra? Livre contra. Você tem que botar as duas palavras juntas, senão eu não respondo. Por quê? Não. Livre contra. Não, porque o senhor... Regulamentado, não sei. Fala-se tanto da questão visionária e o Uber é uma realidade no mundo inteiro. O Uber vai ser uma realidade boa ou ruim, dependendo do uso que nós fizermos dele. Da maneira como ele está se propondo, ruim. Isso eu posso te assegurar. Livre mercado na área de transporte público não funciona. Não funcionou em São Paulo. Foi uma loucura tirar os clandestinos da rua para organizar minimamente o sistema, de maneira que contra é ruim. Agora, é possível explorar possibilidades. O decreto que eu editei já indica esse caminho. E nós não estamos fechados à modernidade. Pelo contrário, a cidade de São Paulo está na frente das outras capitais no tocante a esse particular. Prefeito, nessa questão de mobilidade, a questão que todo mundo diz, a prioridade é o pedestre. Mas, na verdade, a Prefeitura de São Paulo tem dado prioridade às ciclovias. E os pedestres, tanto pelo fato das calçadas não estarem sendo cuidadas na velocidade desejável, quanto também pela suspensão daquela operação da mãozinha que ficava nas esquinas, disciplinando, educando as pessoas a um maior respeito aos pedestres. O que aconteceu? A gente ficou no meio do caminho. Hoje a gente vê que muitos pedestres ainda acreditam na educação do carro e muitos carros já não acreditam mais. E você vê, como até escreveu na Folha de São Paulo Sérgio Xavier Filho, o tempo todo você vê quase atropelamentos na cidade. Por que houve a suspensão dessa medida que parecia tão educativa para a cidade? Olha, eu estou convencido de que o melhor programa para salvaguardar a integridade de pedestres e motociclistas, que são as duas maiores vítimas do trânsito de São Paulo, é a decisão que nós tomamos. Nós ficamos 2 anos estudamos o paradigma no mundo inteiro, e todo mundo, quase que é consenso no mundo, que a redução de velocidade máxima é o caminho para salvaguardar a integridade física das pessoas. Tanto é verdade que nós tivemos o menor número de mortes no primeiro semestre da década. Mesmo com mais carros na rua, mesmo com tudo. Caiu 118 mortes no primeiro semestre. Nós devemos atingir 250 mortes a menos na cidade de São Paulo. Então, falou em segurança de pedestre e motociclista, não tenham dúvida. É o que está consolidado na literatura internacional. Diminuir velocidade máxima. Até porque melhora a fluidez, como você sabe, Léo. Melhora a fluidez. Renata. Isso está provado cientificamente, não é achismo. Deixa a Renata fazer a pergunta. Prefeito, o senhor há pouco descreveu. O senhor há pouco descreveu a senadora Marta como uma figura polêmica. O senhor há pouco descreveu a senadora Marta como uma figura polêmica. Acho que não tem como fazer 2 horas de conversa com o senhor sem mencionar outra figura polêmica, que é o ex-presidente Lula. Ele escolheu o senhor a candidato a prefeito, ele fez campanha com o senhor praticamente pela mão, na rua e na TV. Ele vai ter o mesmo papel na sua campanha à reeleição? Ele vai ter o papel que ele quiser. Para mim, quanto mais forte a presença dele, melhor. Eu acho que o presidente Lula tem sido um alvo preferencial, aí, inclusive de atitudes irresponsáveis em relação a uma figura que desde os anos 70 contribui com a democratização do Brasil. Irresponsáveis de quem, prefeito? Hã? Atitudes irresponsáveis de quem? Vazamentos seletivos
delações que não se comprovam. Quer dizer, as pessoas precisam, inclusive para assegurar o direito de defesa, as pessoas precisam saber do que estão sendo acusadas, né? Então, eu considero um erro o que está acontecendo. Eu não sou, conforme eu disse, eu não sou, no que diz respeito à questão ética, eu não acho que você tem partido. Você tem gente que você considera correta e gente que você não considera correta. Não tem essa coisa de igreja, partido, time de futebol. Você tem problemas em todas as agremiações, igualmente. O Papa Francisco, o senhor confia no presidente Papa Francisco, Lula? confio. O Papa Francisco está tendo as suas dificuldades para sanear a Igreja Católica. E você vai ter, quem imagina aqui que você tem um partido, um único partido, que não tenha pessoas problemáticas nas suas fileiras, está completamente equivocado a respeito das instituições. Bom, vamos seguir aqui as perguntas. Tem mais uma pergunta. A gente tem aqui na plateia também um professor da Escola de Governo que faz muitas discussões sobre políticas públicas e tem uma pergunta ao prefeito Fernando Haddad. Bom dia, Xixo. Bom dia a todos, prefeito. Prefeito, na Câmara Municipal de São Paulo hoje há uma frente parlamentar para regulamentar a democracia direta na cidade, com o apoio de vários partidos e vários vereadores. Eu gostaria de saber se você topa fazer na eleição do ano que vem um plebiscito na cidade de alguma dessas questões tão polêmicas que a gente tem na cidade. Afinal de contas, por exemplo, derrubar o Minhocão é muito difícil, uma decisão pessoal de um prefeito. A população não pode decidir diretamente? Plebiscitos em São Paulo. Eu sou 100% a favor. Acho espetacular. Eu acho que nós devemos combinar a democracia direta com democracia representativa. Eu acredito que uma não vive sem a outra, mas há temas que podem ser objeto de plebiscito. Quais são os temas objeto de plebiscito? Aquele que não envolve salvaguarda de direito de minoria. Você não pode submeter a plebiscito aquilo que é objeto de salvaguarda de direitos fundamentais. Isso você não pode submeter. Né? Se você fizesse um plebiscito na Alemanha hitlerista sobre o destino dos judeus, talvez a maioria, né, apoiasse a solução final. Isso não é plebiscitável, porque envolve direito de minoria. Mas aquilo que não envolve direito de minoria, e que pode, portanto, ser perguntado para a população, dependendo do tema, eu acho muito interessante. E isso não pode ser feito agora? Precisa ainda passar pela Câmara Municipal? Pode. Qual é o processo disso? O senhor não pode realizar um plebiscito? Pode, teria que saber os temas, né? Por exemplo, o fechamento da Paulista. Por que não poderia fazer um plebiscito em relação a isso? E por que o senhor não fez se o senhor é a favor? Porque é um expediente. Puta, fechar. Olha, quem quer Paulista para cá é que é autoritário, na minha opinião, mas enfim. O prefeito. Bom, mas cheio. A história do plebiscito, prefeito, o senhor fala da história do plebiscito? Qual que é a maneira que o mundo civilizado faz? Tá? Vamos pegar a experiência que dá certo. Vamos aprender com quem dá certo. Se a gente aprender com quem dá certo, o que costuma se fazer para não encarecer essas consultas? Em geral, você concilia o plebiscito com o dia da eleição. Então, se você for na Califórnia, por exemplo, o que a Califórnia faz com muita recorrência? Abre uma lista de perguntas para o cidadão. Na Suíça se faz assim. No dia da eleição, o cidadão diz sobre temas polêmicos. Por exemplo, você pode perguntar, você é a favor da controlar? Sim ou não? Você é a favor de demolir o Minhocão? Sim ou não? Você é a favor de abrir as ruas da cidade aos domingos para lazer? Sim ou não? Você pode, inclusive, então, prefeito, pode. O senhor poderia ter feito já isso. Não, na eleição. Mas a gente teve a eleição, né? Mas não estava proposta pela Câmara os quesitos. Fabiano, não é assim. Você não sai por aí. Você tem que ter uma lista de quesitos. Então, se a Câmara tem 12, se eu estou entendendo, 12 vereadores dispostos a fazer uma lista de quesitos, ele está perguntando se eu apoio. Eu estou dizendo que apoio.
Se tiver uma lista de quesitos interessantes para a gente fazer na eleição, e se for possível compatibilizar com o Tribunal Regional Eleitoral, que na mesma ocasião se faça as perguntas, eu acho que seria um aprimoramento da nossa democracia. Tá? Eu lutei pela democratização do Brasil. Está cheio de gente que posa de democrata hoje que apoiava o regime militar. Eu não pode esquecer disso. Bom, infelizmente nosso tempo está encerrado. Eu gostaria de agradecer a participação do prefeito Fernando Haddad, aqui que esteve nessas 2 horas debatendo com a população de São Paulo. Muito obrigada, prefeito. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Sabine. Agradecemos também a participação aqui de Leão Serva, Renata Lopretti e também Fernando Abrúcio, na produção Gabriela Gonçalves, na técnica Altair Cunha, Mauro de Lima, Fernando Pereira, Alan Martins, Cristiano Gomes, no marketing Neide, Abiarrage, Giovana Fraga e Caroline Papazian. Muito obrigada pela sua companhia, você ouvinte que nos acompanhou durante essas 2 horas. É assim que a gente constrói uma cidade melhor, é discutindo a nossa cidade. Muito obrigada, um excelente final de semana, a gente está de volta na segunda-feira, mais CBN São Paulo, eu te espero a partir das 9h30.